Números naturais. Vou aplicar, página 12. Incógnita em uma igualdade de números naturais. Exercício 4, do conjunto vou aplicar na página 12. Neste exercício, com 3 perguntas, são dadas expressões numéricas com uma incógnita, A, e é solicitado, em cada uma delas, o valor numérico dessa incógnita, indicando para cada caso, a propriedade que foi utilizada. A metodologia adequada para resolver este tipo de exercício para alunos do 5º ano, na fase inicial da aprendizagem, deve basear-se em conceitos simples, como as propriedades da adição e multiplicação de números naturais e a ideia de equilíbrio de uma balança. Como os alunos ainda não têm os conceitos de equações do 1º grau, precisamos apresentar os problemas de uma maneira acessível e visual. Metodologia que vamos utilizar. Passo 1. Devemos pensar na expressão como uma balança em equilíbrio, em que o lado esquerdo da expressão corresponde ao lado esquerdo da balança, e o lado direito da expressão corresponde ao lado direito da balança. O objetivo é manter o equilíbrio, ou seja, os dois lados da balança, os dois lados da igualdade, devem ter o mesmo peso, valor. Passo 2. Depois, aplicando as propriedades da adição e multiplicação de números naturais, simplificamos o lado esquerdo e direito da expressão dando-lhe o mesmo formato de operação, e cancelamos os termos iguais dos dois lados da igualdade. É como retirar o mesmo peso de ambos os lados da balança. Passo 3. Finalmente, ao observar que ambos os lados da igualdade devem ter o mesmo valor, podemos comparar as parcelas, no caso de na expressão haver adições, ou comparar os fatores, no caso de na expressão haver multiplicações, e através dessa comparação podemos calcular o valor numérico da letra A. Igualdade matemática como uma balança. E as 5 regras da balança. Aqui, podemos visualizar as 3 posições relativas entre os dois pratos de uma balança. À esquerda e à direita, as posições relativas entre os dois pratos, são as 2 posições de balança em desequilíbrio. Ao centro, temos a posição relativa entre os dois pratos para o caso de balança em equilíbrio. Numa qualquer igualdade, o prato esquerdo da balança, corresponde à expressão à esquerda do sinal de igual. E o prato direito da balança, corresponde à expressão à direita do sinal de igual. As 5 regras da balança. Primeira propriedade, se um, ou ambos os membros de uma igualdade, tiverem operações matemáticas, depois de calculadas, o resultado será também uma igualdade. Consideremos a igualdade. 2 vezes 6 menos 4, é igual a 2 vezes 4. Se efetuarmos as multiplicações, obtemos na mesma uma igualdade. 12 menos 4, é igual a 8. Ora 12 menos 4, é igual a 8, que é exatamente igual a 8. É ou não uma igualdade? Claro que é. Segunda propriedade. Numa igualdade, podemos substituir qualquer um dos números, por uma operação matemática equivalente, que a igualdade permanece a mesma. Consideremos a igualdade. 2 vezes 6 menos 4, é igual a 4 mais 4. Se substituirmos, no prato esquerdo da balança, o número 4, pela divisão 12 a dividir por 3, e no prato direito da balança, a adição 4 mais 4, pelo número 8, continuamos a ter uma igualdade. É ou não uma igualdade? Claro que é. Terceira propriedade. Se adicionarmos ou subtrairmos a mesma quantidade, em ambos os membros de uma igualdade, continuamos a ter uma igualdade. Consideremos a igualdade. 2 vezes 6, é igual a 12. Se subtrairmos 4, a ambos os pratos da balança, continuamos a ter uma igualdade. Ora 2 vezes 6 menos 4, são 8. E 12 menos 4, também são 8. É ou não uma igualdade? Claro que é. Quarta propriedade.
Se multiplicarmos ou dividirmos pela mesma quantidade, ambos os membros de uma igualdade, continuamos a ter uma igualdade. Consideremos a igualdade. 2 vezes 6 é igual a 12. Se multiplicarmos por 2, ambos os pratos da balança, continuamos a ter uma igualdade. Ora, 2 vezes 6, e vezes 2, são 24. E 12 vezes 2, são também 24. É ou não uma igualdade? Claro que é. Quinta propriedade. Se trocarmos ambos os membros de uma igualdade, continuamos a ter uma igualdade. Consideremos a igualdade. 2 vezes 6, menos 4, é igual a 4 mais 4. Trocando os membros, passamos a ter, no prato esquerdo, 4 mais 4, e no prato direito, 2 vezes 6 menos 4. Ou seja, 8 é igual a 8. É ou não uma igualdade? Claro que é. Para a primeira pergunta. Passo 1. Balança em equilíbrio. Imaginemos que esta expressão é como uma balança, onde os dois lados devem estar equilibrados. O nosso objetivo é encontrar o valor de A, que mantém esse equilíbrio. Passo 2. Propriedades e formato para os dois lados da balança. Percebemos que no lado esquerdo da balança, temos uma subtração entre duas multiplicações que têm um mesmo fator, o número 5. Pela propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração, podemos colocar o número 5 em evidência. Reparemos que temos o mesmo formato de operação em ambos os lados da balança, ou seja, a multiplicação de algo por 5. Passo 3. Comparação entre os formatos de operações nos dois lados da balança. Para que duas multiplicações de dois fatores sejam iguais, sendo que um dos fatores é o mesmo, o número 5, então os segundos fatores das multiplicações também têm que ser iguais, isto é, 20 menos A tem que ser igual a 4. Como o número 5 é um fator comum em ambos os lados, pela quarta propriedade, podemos retirar o número 5 dos dois lados da balança para simplificar, e o equilíbrio será mantido. E como retiramos o número 5 de ambos os lados da balança, repara que o número 5, em ambos os lados, está a multiplicar. Então, dividindo ambos os lados da balança por 5, porque a divisão é a operação inversa da multiplicação. Agora, precisamos pensar qual o valor de A, que faz com que o lado esquerdo seja igual ao lado direito. Ou seja, que número devemos subtrair a 20 para que o resultado seja 4. O valor de A terá que ser 16, porque 20 menos 16 vai ser igual a 4. Para a segunda pergunta. Passo 1. Balança em equilíbrio. Imaginemos que esta expressão é como uma balança, onde os dois lados devem estar equilibrados. O nosso objetivo é encontrar o valor de A, que mantém esse equilíbrio. Passo 2. Propriedades e formato para os dois lados da balança. Percebemos que no lado esquerdo da balança, temos uma multiplicação em que um dos fatores é uma adição. Pela propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição, podemos desenvolver a multiplicação. Reparemos que temos o mesmo formato de operação em ambos os lados da balança, ou seja, uma adição de 150 com algo. Passo 3. Comparação entre os formatos de operações nos dois lados da balança. Para que duas adições de duas parcelas sejam iguais, sendo que uma das parcelas é a mesma, o número 150, então as segundas parcelas das adições também têm que ser iguais, isto é, 15 vezes A tem que ser igual a 30. Como o número 150 é uma parcela comum em ambos os lados, pela terceira propriedade, podemos retirar o número 150 dos dois lados da balança para simplificar, e o equilíbrio será mantido.
E como retiramos o número 150 de ambos os lados da balança, repara que o número 150, em ambos os lados, está a adicionar. Então, subtraindo 150 a ambos os lados da balança, porque a subtração é a operação inversa da adição. Agora, precisamos pensar, qual o valor de A, que faz com que o lado esquerdo seja igual ao lado direito. Ou seja, que número devemos multiplicar por 15 para que o resultado seja 30? O valor de A terá que ser 2, porque 15 vezes 2 vai ser igual a 30. Para a terceira pergunta. Passo 1. Balança em equilíbrio. Imaginemos que esta expressão é como uma balança, onde os dois lados devem estar equilibrados. O nosso objetivo é encontrar o valor de A, que mantém esse equilíbrio. Passo 2. Propriedades e formato para os dois lados da balança. Percebemos que no lado esquerdo da balança, temos uma adição de 3 parcelas, enquanto no lado direito da balança, temos uma adição de 2 parcelas, e não temos nenhuma parcela comum. Pela propriedade associativa da multiplicação, podemos transformar numa igualdade de duas adições de 2 parcelas, com uma parcela comum. Neste caso, o 20 é uma parcela comum aos dois lados da balança. Reparemos que temos o mesmo formato de operação em ambos os lados da balança, ou seja, uma adição de 20 com algo. Passo 3. Comparação entre os formatos de operações nos dois lados da balança. Para que duas adições de duas parcelas sejam iguais, sendo que uma das parcelas é a mesma, o número 20, então as segundas parcelas das adições também têm que ser iguais, isto é, 12 tem que ser igual a A. O valor de A está calculado. A leitura da balança é a seguinte: 12 é igual a A, ou seja, A é igual a 12. Contudo, é normal dizermos A é igual a 12. Recordemos que, pela quinta propriedade, podemos trocar os membros da igualdade, obtendo-se a mesma igualdade.